Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Segunda noite. Bem, então você sobreviveu, ela disse, apertando-me as duas mãos. Estou aqui há 2 horas. Você não sabe o estado em que fiquei o dia todo. Eu sei. Mas vamos aos negócios. Sabe por que vim? Não para falar bobagens, como fiz ontem. Vou lhe dizer uma coisa. Precisamos nos comportar com mais sensatez no futuro. Pensei muito nisso ontem à noite. De que maneira? Em que devemos ser mais sensatos? Estou pronto para fazer a minha parte. Mas, na verdade, nada mais sensato aconteceu na minha vida do que isso, agora. Sério? Em primeiro lugar, peço que não apertem as minhas mãos tanto. Em segundo lugar, devo lhe dizer que passei muito tempo pensando em você e me sentindo em dúvida hoje. E como terminou? Como terminou? O resultado é que precisamos começar tudo de novo, porque a conclusão a que cheguei hoje foi que não o conheço de jeito nenhum, que me comportei como um bebê ontem à noite, como uma menininha, e, claro, a verdade é que a culpa é do meu coração mole. Isto é, eu me autoelogiei, como sempre se faz no final quando se analisa a própria conduta. E, portanto, para corrigir meu erro, decidi descobrir tudo sobre você minuciosamente. Mas, como não tenho ninguém de quem possa obter informações, você precisa me contar tudo detalhadamente. Bem, que tipo de homem você é? Vamos, apresse-se. Comece, conte-me toda a sua história. Minha história? Gritei alarmado. Minha história? Mas quem lhe disse que eu tenho uma história? Eu não tenho história. Ora, então como você viveu se não tem história? Ela interrompeu, rindo. Absolutamente sem história. Vivi, como dizem, isolado, ou seja, completamente sozinho. Sozinho? Completamente sozinho. Você sabe o que significa estar sozinho? Mas como assim sozinho? Quer dizer que você nunca viu ninguém? Ah, não, eu vejo pessoas, é claro, mas ainda estou só. Por que você nunca fala com ninguém? A rigor, sem ninguém. Quem é você então? Explique-se. Fique. Eu acho. Provavelmente, como eu, você tem uma avó. Ela é cega e nunca me deixa ir a lugar nenhum. Então quase esqueci como falar. E quando preguei umas peças há 2 anos, e ela viu que não tinha como me segurar, ela me chamou e prendeu meu vestido no dela. E desde então ficamos sentadas assim por dias a fio. Ela tricota uma meia, embora seja cega. E eu sento ao lado dela, costuro ou leio em voz alta para ela. É um hábito tão estranho que já faz 2 anos que estou presa a ela. Meu Deus, que miséria! Mas não, eu não tenho uma avó assim. Bem, se não, por que você fica em casa? Escute, você quer saber que tipo de homem eu sou? Sim, sim, no sentido estrito da palavra? No sentido mais estrito da palavra. Muito bem, eu sou um tipo. Tipo? Tipo? Que tipo de tipo? Exclamou a moça, rindo como se não tivesse tido a chance de rir durante um ano inteiro. Sim, é muito divertido conversar com você. Olha, aqui está um lugar, vamos sentar. Ninguém está passando por aqui, ninguém vai nos ouvir. E comece sua história, pois não adianta você me contar. Eu sei que você tem uma história, só que você a está escondendo. Para começar, o que é um tipo? Um tipo? Um tipo é um original? É uma pessoa absurda? Eu disse, contagiado pelo seu sorriso infantil. É um personagem. Escute, você sabe o que significa um sonhador? Um sonhador? De fato, acho que sei. Eu mesmo sou uma sonhadora. Às vezes, sentada ao lado da avó, todo tipo de coisa me vem à cabeça. Ora, quando se começa a sonhar, deixa-se levar pela fantasia.
Eu me caso com um príncipe chinês. Embora às vezes seja bom sonhar, mas Deus sabe, principalmente quando se tem algo em que pensar além de sonhos, acrescentou a moça, desta vez bastante séria. Excelente. Se você foi casada com um imperador chinês, vai me entender perfeitamente. Vamos, escute. Mas espere um minuto. Eu ainda não sei o seu nome. Finalmente, você não teve pressa em pensar nisso? Oh, meu Deus. Isso nunca me passou pela cabeça. Eu já estava muito feliz assim. Meu nome é Nastenka. Nastenka. E nada mais? Nada mais. Ora, isso não é o suficiente para você? Sua pessoa insaciável? Não é o suficiente? Pelo contrário, é um grande negócio. Um grande negócio, Nastenka. Você, menina gentil, se você for Nastenka para mim desde o início. É mesmo? E então? Bem, escute, Nastenka. Agora vamos a essa história absurda. Sentei-me ao lado dela, assumi uma atitude pedantemente séria e comecei como se estivesse lendo um manuscrito. Ah, Nastenka, embora você não saiba, cantos estranhos em Petersburgo. Parece que o mesmo sol que brilha para todos os petersburguenses não espreita nesses lugares, mas sim um outro sol diferente, especialmente criado para esses cantos, que lança uma luz diferente sobre tudo. Nesses cantos, querida Nastenka, vive-se uma vida completamente diferente. Bem, diferente da vida que nos cerca. Mas talvez exista em algum reino desconhecido, não entre nós, em nossa era séria, excessivamente séria. Bem, essa vida é uma mistura de algo puramente fantástico, fervorosamente ideal, com algo, ai de mim, Nastenka, sombriamente prosaico e comum, para não dizer incrivelmente vulgar. Meu Deus, que prefácio! O que eu ouço? Escute, Nastenka. Parece-me que nunca me cansarei de chamá-la de Nastenka. Deixe-me dizer-lhe que nestes casos vivem pessoas estranhas, sonhadores. O sonhador, se você quer uma definição exata, não é um ser humano, mas uma criatura de tipo intermediário. Na maior parte do tempo, ele se instala em algum canto inacessível, como se estivesse se escondendo da luz do dia. Uma vez que se esgueira para o seu canto, cresce até ele como um caracol, ou, pelo menos, nesse aspecto, ele é muito parecido com aquela criatura notável, que é um animal e uma casa ao mesmo tempo, e é chamada de tartaruga. Por que você acha que ele gosta tanto de suas quatro paredes, que são invariavelmente pintadas de verde, sujas, sombrias e cheirando imperdoavelmente a fumaça de tabaco? Por que é que, quando este cavalheiro absurdo é visitado por um de seus poucos conhecidos, e ele acaba se livrando de todos os seus amigos, por que esta pessoa absurda o recebe com tanto constrangimento, mudando de semblante e tomado pela confusão? Como se tivesse acabado de cometer algum crime dentro de suas quatro paredes, como se tivesse falsificado notas, ou como se estivesse escrevendo versos para serem enviados a um jornal com uma carta anônima, na qual afirma que o verdadeiro poeta está morto e que seu amigo considera seu dever sagrado publicar suas coisas? Por quê? Diga-me, Nastenka, por que a conversa não é fácil entre os dois amigos? Porque não há risos? Porque nenhuma palavra animada sai da língua do recém-chegado perplexo, que em outras ocasiões pode gostar muito de risos? Palavras animadas, conversas sobre o belo, sexo e outros assuntos alegres? E por que esse amigo, provavelmente um novo amigo em sua primeira visita, pois dificilmente haverá uma segunda, e o amigo nunca mais voltará? Por que o próprio amigo está tão confuso, tão sem palavras, apesar de sua inteligência, se é a que tem, enquanto olha para o rosto abatido de seu anfitrião, que por sua vez se torna completamente desamparado e sem saber o que fazer após esforços gigantescos, mas infrutíferos, para amenizar as coisas e animar a conversa para demonstrar seu conhecimento da sociedade educada. Falar também do belo sexo e, com tal humilde esforço,
agradar ao pobre homem que, com um peixe fora d'água, veio visitá-lo por engano. Porque o cavalheiro, lembrando-se de repente de um assunto muito necessário que nunca existiu, de repente pega seu chapéu e sai às pressas, arrancando a mão do aperto caloroso de seu anfitrião, que se esforçava ao máximo para demonstrar seu pesar e recuperar a posição perdida. Porque o amigo ri ao sair pela porta e Juna nunca mais voltar a ver essa criatura estranha, embora a criatura estranha seja realmente um sujeito muito bom, e ao mesmo tempo não pode recusar à tua imaginação a pequena diversão de comparar o semblante do sujeito estranho durante a conversa com a expressão de um gatinho infeliz, traiçoeiramente capturado, maltratado, assustado e submetido a todos os tipos de indignidades por crianças, até que, completamente desanimado, ele se esconde deles debaixo de uma cadeira no escuro e lá precisa, em seu lazer, se eriçar, cuspir e lavar o seu rosto insultado com as duas patas, e, muito tempo depois, olhar com raiva para a vida e a natureza, e até mesmo para os pedaços guardados do jantar do mestre para ele pela simpática governanta. Ora, escute, interrompeu Nastenka, que me escutara o tempo todo com espanto, abrindo os olhos e a boquinha. Escute, não sei nem por que isso aconteceu e por que você me faz perguntas tão absurdas. Tudo que sei é que essa aventura deve ter acontecido com você, palavra por palavra. Sem dúvida, respondi com a expressão mais séria. Bem, já que não há dúvida sobre isso, continue, disse Nastenka. Porque eu quero muito saber como isso vai acabar. Quero saber, Nastenka, o que o nosso herói, isto é, eu, pois o herói de tudo isso era eu, humildemente, fez no seu canto? Quer saber por que perdi a cabeça e fiquei perturbado o dia todo com a visita inesperada de um amigo? Quer saber por que fiquei tão assustado? Por que corei quando a porta do meu quarto foi aberta? Porque não consegui entreter o meu visitante porque fui esmagado pelo peso da minha própria hospitalidade? Sim, sim, respondeu Nastenka. É isso mesmo. Escute, você descreve tudo esplendidamente, mas não poderia descrever de forma um pouco menos esplêndida? Você fala como se estivesse lendo um livro? Nastenka, respondi com voz severa e digna, mal conseguindo conter o riso. Querida Nastenka, sei que descrevo esplendidamente, mas, me desculpe, não sei como fazê-lo de outra forma. Neste momento, querida Nastenka, neste momento sou como o espírito do rei Salomão quando, depois de 1000 anos sob 7 selos em sua urna, esses 7 selos foram finalmente removidos. Nesse momento, Nastenka, quando finalmente nos encontramos após uma separação tão longa, pois eu te conheço há séculos, Nastenka, porque tenho procurado alguém há séculos, e isso é um sinal de que era você que eu procurava, e estava ordenado que nos encontrássemos agora. Neste momento, 1000 válvulas se abriram em minha cabeça, e preciso me deixar levar por um rio de palavras, ou vou me engasgar. E então, imploro que não me interrompa, Nastenka, mas ouça com humildade e obediência, ou ficarei em silêncio. Não, 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 de jeito nenhum. Vai lá, eu não vou dizer nada. Pois bem, então vou continuar. Ah, minha amiga Nastenka, uma hora do meu dia que eu gosto muito. É a hora em que quase todos os negócios, trabalhos e deveres terminam e todos correm para casa para jantar, deitar-se, descansar e, no caminho, todos cogitam sobre outros assuntos mais alegres relacionados às suas noites, seus pernoites e todo o resto do seu tempo livre. Naquela hora, nosso herói. Permita-me, Nastenka, contar minha história na terceira pessoa, pois é terrivelmente vergonhoso contá-la na primeira pessoa. E assim, naquela hora, nosso herói, que também tinha seu trabalho, caminhava atrás dos outros. Mas uma estranha sensação de prazer fez seu rosto pálido e um tanto enrugado se contrair. Ele não olhava com indiferença para o brilho do entardecer que se apagava lentamente no céu frio de Petersburgo. Quando digo que ele olhou,
Minto. Ele não olhou, mas viu como se estivesse, sem perceber, como se estivesse cansado ou preocupado com algum outro assunto mais interessante, de modo que mal conseguia olhar para qualquer coisa sobre ele. Ele estava satisfeito porque até o dia seguinte estaria livre de negócios que o incomodavam e feliz como um colegial liberado da sala de aula para suas brincadeiras e travessuras. Olhe para ele, Nastenka. Você verá imediatamente que a emoção alegre já teve efeito em seus nervos fracos e em sua fantasia morbidamente excitada. Veja, ele está pensando em algo. No jantar, você imagine? Na noite? Que ele está olhando assim? É para aquele cavalheiro de aparência digna que está se curvando tão pitorescamente para a dama que passa em uma carruagem puxada por cavalos empinados? Não, não é isso, Nastenka. O que são todas essas trivialidades para ele agora? Ele está rico agora com sua própria individualidade de vida. Ele enriqueceu de repente, e não é à toa que o pôr do sol que se esvai lança seus raios de despedida tão alegremente diante dele e desperta uma onda de impressões em seu coração aquecido. Agora ele mal percebe a estrada, na qual os mínimos detalhes em outros momentos o impressionariam. Agora, a deusa da fantasia, se você leu Zhukovsky, querida Nastenka, já teceu com mão fantástica sua didura dourada e começou a tecer nela padrões de vida mágica maravilhosa. E, quem sabe, talvez, sua mão fantástica o tenha levado ao sétimo céu de cristal, longe do excelente pavimento de granito sobre o qual ele caminhava. Tente pará-lo agora. Pergunte-lhe de repente onde ele está agora, por quais ruas ele está indo. E, corado de irritação, ele certamente contará alguma mentira para salvar as aparências. É por isso que ele se assusta, quase grita, e olha ao redor com horror quando uma respeitável senhora o detém educadamente no meio da calçada e pergunta onde ele está. Franzindo a testa de irritação, ele segue em frente, mal percebendo que mais de um transeunte sorri e se vira para olhá-lo. E uma garotinha, saindo de seu caminho, alarmada e alto, olhando de olhos arregalados para seu largo sorriso meditativo e suas gesticulações. Mas a fantasia alcança em seu vôo lúdico a velha, os curiosos transeuntes, a criança risonha e os camponeses que passam as noites em suas barcaças em Fontanka. Suponhamos que nosso herói esteja caminhando à beira do canal naquele momento. E, caprichosamente, tece tudo e todos na tela como uma mosca na teia de uma aranha. E é somente depois que o sujeito esquisito retorna ao seu confortável covil com novas previsões para sua mente trabalhar. Senta-se e termina seu jantar, que ele volta a si, quando Matrona, que o serve, sempre pensativa e deprimida, limpa a mesa e lhe entrega seu cachimbo. Ele volta a si então e se lembra com surpresa de que jantou, embora não tenha absolutamente nenhuma noção de como isso aconteceu. Escureceu no quarto. Sua alma está triste e vazia. Todo o reino das fantasias se desfaz em pedaços ao seu redor e desfaz em pedaços sem deixar vestígios, sem um som. Flutua para longe como um sonho e ele mesmo não consegue se lembrar do que estava sonhando. Mas uma vaga sensação agita fracamente seu coração e faz doer. Algum novo desejo tentadoramente faz cócegas e excita sua fantasia, e, imperceptivelmente, evoca um enxame de novos fantasmas. A quietude reina no pequeno quarto. A imaginação é alimentada pela solidão e ociosidade. Está levemente ardendo, levemente fervendo, como a água com que a velha matrona prepara seu café enquanto se move silenciosamente pela cozinha ali perto. Agora, irrompe espasmodicamente e o livro, pego sem rumo e ao acaso, cai da mão do meu sonhador antes que ele chegue à terceira página. Sua imaginação é novamente despertada e trabalhada, e novamente um novo mundo, uma nova vida fascinante abre-lhe horizontes.
Um novo sonho, uma nova felicidade, uma nova onda de veneno delicado e voluptuoso. O que é a vida real para ele? Aos seus olhos corrompidos, vivemos, você e eu, Nastenka, tão entorpecidos, lentos, insípidos aos seus olhos. Estamos todos tão insatisfeitos com o nosso destino, tão exaustos pela nossa vida. E verdadeiramente, veja como à primeira vista tudo é frio, sombrio, como se estivesse mal-humorado entre nós, pobres. Pensa o nosso sonhador, e não é de admirar que ele pense nisso. Observe esses fantasmas mágicos que tão encantadoramente, tão caprichosamente, tão descuidadamente e livremente se agrupam diante dele num quadro tão mágico e animado, no qual a figura mais proeminente, em primeiro plano, é, naturalmente, ele próprio, o nosso sonhador, na sua preciosa pessoa. Veja que aventuras variadas, que enxame interminável de sonhos estáticos. Você pergunta, talvez, com o que ele está sonhando? Por que perguntar isso? Porque, de tudo, do destino do poeta, primeiro não reconhecido, depois coroado de louros, da amizade com Hoffmann, de A Noite de São Bartolomeu, de Diana Vernon, de interpretar o herói na tomada de Kazan por Ivan Vassilievich, de Clara Mowbray e Efidentes, do Conselho dos Prelados e Rus, antes deles, da ressurreição dos mortos em Robert, o Diabo. Você se lembra da música Ela Cheira a Cemitério? De Mina e Brenda, da Batalha de Berezina, da leitura de um poema na casa da Condessa de Danton, de Cleópatra, de uma casinha em Colomn, de um lar próprio e ao lado de uma querida criatura que nos escuta numa noite de inverno, abrindo a boquinha e os olhinhos como você me escuta agora, meu anjo. Não, Nastenka. O que há para ele, preguiçoso, voluptuoso, nesta vida pela qual você e eu tanto ansiamos? Ele pensa que esta é uma vida pobre e lamentável, sem prever que para ele também, talvez, um dia chegue a hora triste, quando por um dia daquela vida lamentável ele daria todos os seus anos de fantasia, e os daria não apenas pela alegria e pela felicidade, mas sem se importar em fazer distinções naquela hora de tristeza, remorso e dor desenfreada. Mas, até agora, essa ameaça não chegou. Ele não deseja nada, porque é superior a todos os desejos, porque tem tudo, porque está saciado, porque é o artista da sua própria vida e a cria para si a cada hora, de acordo com os seus últimos caprichos. E você sabe que este mundo fantástico de conto de fadas é criado com tanta facilidade, com tanta naturalidade, como se não fosse uma ilusão. De fato, ele está pronto a acreditar, em alguns momentos, que toda esta vida não é sugerida pelo sentimento, não é uma miragem, não é uma ilusão da imaginação, mas que é concreta, real, substancial. Por que, Nastenka? Por que, nesses momentos, prendemos a respiração? Por quê? Por que feitiçaria? Por que capricho incompreensível? O pulso se acelera, uma lágrima brota do olho do sonhador, enquanto suas faces pálidas, úmidas, brilham, enquanto todo o seu ser é inundado por uma inexprimível sensação de consolo, porque noites inteiras sem dormir passam como um relâmpago em inesgotável alegria e felicidade. E quando a aurora brilha, rósea, na janela, e o amanhecer inunda o quarto sombrio com luz incerta e fantástica, como em Petersburgo, nosso sonhador, exausto, se joga na cama e adormece com arrepios de deleite em seu espírito morbidamente exausto e com uma doce dor cansada em seu coração. Sim, Nastenka. Engana-se a si mesmo e inconscientemente acredita-se que uma paixão verdadeira e real está agitando sua alma. Inconscientemente acredita-se que há algo vivo, tangível em seus sonhos imateriais. E por acaso é ilusão? Aqui, por exemplo, o amor está ligado a toda a sua alegria insondável, a todas as suas agonias torturantes em seu seio.
Basta olhar para ele e você se convencerá. Você acreditaria, olhando para ele, querida Nastenka, que ele nunca conheceu aquela que ama em seus sonhos estáticos? Será que ele só a viu em visões sedutoras e que essa paixão não passou de um sonho? Certamente eles devem ter passado anos de mãos dadas, sozinhos os dois, abandonando o mundo em cada um, unindo sua vida à do outro. Certamente, quando chegou a hora da separação, ela deve ter se deitado, soluçando e lamentando em seu colo, indiferente à tempestade que rugia sob o céu sombrio, sem se importar com o vento que arrebata e leva embora as lágrimas de seus cílios negros. Poderia tudo isso ter sido um sonho? E aquele jardim, abatido, abandonado, selvagem, com seus pequenos caminhos cobertos de musgo, solitário, sombrio, onde costumavam caminhar tão felizes juntos, onde esperavam, lamentavam, amavam, se amavam por tanto tempo e com tanto carinho? E aquela estranha casa ancestral, onde ela passou tantos anos solitária e triste com seu velho marido taciturno, sempre silencioso e esplenético, que os assustava, enquanto tímidos como crianças escondiam seu amor um do outro. Que tormentos eles sofreram, que agonias de terror, quão inocente, quão puro era o seu amor, e quão. Nem preciso dizer, Nastenka, as pessoas eram maliciosas. Céus! Certamente ele a encontrou depois de longe de suas costas nativas, sob céus estranhos, no sul quente, na cidade divinamente eterna, no esplendor deslumbrante do baile ao som da música, e um palazzo, deve ser num palazzo, imersa num mar de luzes na varanda, envolta em murta e rosas, onde, reconhecendo-o, tira apressadamente a máscara e, sussurrando, "Estou livre!", atira-se trêmula nos seus braços e, com um grito de êxtase, agarrando-se um ao outro, no instante esquecem a sua tristeza, a sua despedida e todas as suas agonias, e a casa sombria, o jardim lúgubre, naquela terra distante, e o assento onde, com um último beijo apaixonado, se desvencilhou dos seus braços, entorpecida de angústia e desespero. Oh, Nastenka! Tens de admitir que alguém se assustaria, demonstraria confusão e coraria como um estudante que acaba de enfiar no bolso uma maçã roubada do jardim de um vizinho, quando o teu visitante indesejado, um sujeito robusto e magro, uma alma festiva que gosta de piadas, abre a tua porta e grita como se nada estivesse a acontecer. Meu caro rapaz, cheguei agora mesmo de Pavlovsky. Meu Deus, o velho conde está morto. Uma felicidade indizível está próxima, e pessoas chegam de Pavlovsky. Terminando meu apelo patético, fiz uma pausa patética. Lembrei-me de que sentia uma vontade intensa de me forçar a rir, pois já sentia um demônio maligno se agitando dentro de mim, um nó na garganta, meu queixo começando a se contrair e os meus olhos ficando cada vez mais úmidos. Eu esperava que Nastenka, que me ouvia abrindo seus olhos espertos, caísse em sua risada infantil e irreprimível. E eu já estava arrependido de ter ido tão longe, de ter descrito desnecessariamente o que há muito fervilhava em meu coração, sobre o qual eu podia falar como se fosse um relato escrito, porque eu havia me julgado há muito tempo e agora não conseguia resistir a lê-lo, fazendo minha confissão sem esperar ser compreendido. Mas, para minha surpresa, ela ficou em silêncio. Esperou um pouco, então apertou levemente minha mão e, com tímida simpatia, perguntou: Certamente você não viveu assim a vida toda. Toda a minha vida, Nastenka, respondi. Toda a minha vida. E parece-me que continuarei assim até o fim. Não, isso não vai dar certo, disse ela, inquieta. Não pode ser assim? E assim, talvez, eu passe a vida inteira ao lado de minha avó? Sabe, não é nada bom viver assim. Eu sei, Nastenka, eu sei! Gritei, incapaz de conter meus sentimentos por mais tempo. E agora percebo, mais do que nunca, que perdi todos os meus melhores anos,
E agora sei disso e sinto isso com mais dor ao reconhecer que Deus me enviou você, meu anjo bom, para me dizer isso e mostrar. Agora estou sentado ao seu lado e conversando com você. É estranho pensar no futuro, pois no futuro há solidão novamente. Novamente esta vida bolorenta e inútil. E o que terei para sonhar se fui tão feliz na realidade ao seu lado? Oh, que você seja abençoada, querida menina, por não ter me repelido no início, porque me permitiu dizer que por pelo menos 2 noites eu vivi. Ah, não, não, não! Gritou Nastenka e lágrimas brilharam em seus olhos. Não, não pode mais ser assim. Não podemos nos separar assim. O que são 2 noites? Oh, Nastenka, Nastenka. Sabes, até que ponto me reconciliaste comigo mesmo? Sabes agora que não pensarei tão mal de mim mesmo como em alguns momentos? Sabes que, talvez, deixarei de lamentar o crime e o pecado da minha vida? Pois tal vida é um crime e um pecado. E não penses que exagerei em alguma coisa, pelo amor de Deus, não penses isso, Stenka, pois às vezes me abate uma tal miséria, porque começa a parecer-me, nessa altura, que sou incapaz de começar uma vida na vida real, porque me parece que perdi todo o contato, todo o instinto para o real, porque finalmente me amaldiçoei, porque depois das minhas noites fantásticas, tenho momentos de retorno à sobriedade que são horríveis. Enquanto isso, ouves o turbilhão e o rugido da multidão no vórtice da vida à tua volta. Ouves, vês, homens a viver na realidade, vês que a vida para eles não é proibida, que a vida deles não se dissipa como um sonho, como uma visão que sua vida está sendo eternamente renovada, eternamente jovem, e nenhuma hora dela é igual a outra, enquanto a fantasia é tão sem ânimo, monótona, a vulgaridade facilmente assustada, escrava das sombras, da ideia, escrava da primeira nuvem que encobre o sol e cobre de depressão o verdadeiro coração de Petersburgo tão devotado ao sol. E o que é fantasia na depressão? Sente-se que este inesgotável, a fantasia finalmente se cansa e se esgota com o exército contínuo, porque se cresce em direção à maturidade, superando os antigos ideais. Eles se desfazem em fragmentos, em pó. Se não há outra vida, é preciso construir uma a partir dos fragmentos. E, enquanto isso, a alma anseia e anseia por outra coisa. E em vão o sonhador revira seus velhos sonhos, como se buscasse uma faísca entre as brasas, para reavivá-los, para aquecer seu coração gelado com o fogo reacendido e para reacender nele tudo o que era tão doce, que tocava seu coração, que fazia seu sangue ferver, que arrancava lágrimas de seus olhos e o enganava tão luxuosamente. Sabe, Nastenka, aonde cheguei? Você sabe que agora sou forçado a celebrar o aniversário das minhas próprias sensações? O aniversário daquilo que outrora foi tão doce, que nunca existiu na realidade? Pois este aniversário é guardado em memória daqueles mesmos sonhos tolos e sombrios. E fazer isso porque esses sonhos tolos não existem mais, porque não tenho nada com que merecê-los, você sabe que nem os sonhos vêm e vão. Você sabe que agora adoro relembrar e visitar em certas datas os lugares onde um dia fui feliz da minha maneira? Adoro construir meu presente em harmonia com o passado irrevogável e muitas vezes vagueio como uma sombra, sem rumo, triste e abatido, pelas ruas e vielas tortuosas de Petersburgo. Que lembranças! Lembrar, por exemplo, que aqui há apenas um ano, exatamente nesta hora, nesta calçada, eu vagava tão solitário, tão abatido quanto hoje. E lembramos que então nossos sonhos eram tristes, e embora o passado não tenha sido melhor, sentimos como se de alguma forma tivesse sido melhor, e que a vida era mais pacífica, que estávamos livres dos pensamentos sombrios que nos assombram agora, que estávamos livres da tortura da consciência,
A tortura sombria e taciturna que agora não nos dá descanso, nem de dia nem de noite. E nos perguntamos onde estão nossos sonhos. E balançamos a cabeça e dizemos como os anos voam rápido. E novamente nos perguntamos o que fizemos com os nossos anos. Onde enterramos nossos melhores dias? Vivemos ou não? Veja, dizemos a nós mesmos: vejamos como o mundo está ficando frio. Mais alguns anos se passarão e depois deles virá a solidão sombria. Então virá a velhice tremendo em sua muleta e depois dela a miséria e a desolação. Seu mundo fantástico empalidecerá, seus sonhos murcharão e morrerão e cairão como as folhas amarelas das árvores. Oh, Nastenka, você sabe que será triste ser deixado sozinho, completamente sozinho, e não ter nem mesmo nada do que se arrepender. Nada, absolutamente nada. Pois tudo o que você perdeu, tudo isso, tudo era nada, estúpido, simples nulidade, não houve nada além de sonhos. Vamos, não mexa mais com os meus sentimentos, disse Nastenka, enxugando uma lágrima que escorria pela sua bochecha. Agora acabou. Agora seremos dois juntos. Agora, aconteça o que acontecer comigo, nunca vamos nos separar. Escute, sou uma garota simples. Não tive muita educação, embora minha avó tenha me arranjado uma professora, mas eu realmente a entendo, pois tudo que você descreveu eu mesma passei, quando minha avó me prendeu ao vestido. É claro que eu não teria descrito tão bem quanto você. Eu não sou educada, acrescentou timidamente, pois ainda sentiu uma espécie de respeito pela minha eloquência patética e estilo altivo. Mas estou muito feliz que você tenha sido tão franco comigo. Agora eu o conheço completamente, todos vocês. E sabe de uma coisa? Quero lhe contar minha história também, sem esconder nada. E depois disso você deve me dar conselhos. Você é um homem muito inteligente. Promete me dar conselhos? Ah, Nastenka! Gritei. Embora eu nunca tenha dado conselhos, muito menos conselhos sensatos, agora vejo que, se continuarmos assim, serão muito sensatos, e cada um de nós dará ao outro muitos conselhos sensatos. Bem, minha linda Nastenka, que tipo de conselho você quer? Diga-me francamente. Neste momento estou tão alegre e feliz, tão ousado e sensato, que não me será difícil encontrar palavras. Não, não, interrompeu Nastenka rindo. Eu não quero apenas conselhos sensatos. Quero conselhos calorosos e fraternais, como se você tivesse gostado de mim a vida toda. Concordo, Nastenka, concordo, exclamei, encantado. Se eu tivesse gostado de você por 20 anos, não poderia ter gostado mais do que gosto agora? Sua mão, disse Nastenka. Aqui está, eu disse, estendendo-lhe minha mão. E assim, vamos começar minha história. A história de Nastenka. Você já conhece metade de minha história, isto é, sabe que tenho uma avó idosa? Se a outra metade for tão breve assim, interrompi, rindo. Fique quieto e escute. Antes de mais nada, você precisa concordar em não me interromper, senão talvez eu me complique. Vamos, escute em silêncio. Tenho uma avó idosa. Vim para os seus braços quando era ainda muito pequena, pois meus pais já faleceram. Deve-se supor que minha avó já tenha sido mais rica, pois agora se lembra de dias melhores. Ela me ensinou francês e depois me arranjou uma professora. Quando eu tinha 15 anos, e agora tenho 17, paramos de ter aulas. Foi nessa época que me meti em encrencas. O que fiz, não vou contar, basta dizer que não foi muito importante. Mas minha avó me chamou certa manhã e disse que, como era cega, não podia cuidar de mim. Pegou um alfinete e prendeu meu vestido ao dela e disse que deveríamos ficar sentadas assim pelo resto de nossas vidas, se, é claro, eu não me tornasse uma menina melhor. Na verdade, no início era impossível me afastar dela. Eu tinha que trabalhar, ler,
e estudar. Tudo isso ao lado de minha avó. Tentei enganá-la uma vez e convenci Fekla ao sentar no meu lugar. Fekla é nossa faxineira. Ela é surda. Fekla sentou-se lá. Em vez de mim, a avó estava dormindo na poltrona naquele momento, e eu fui visitar uma amiga que estava por perto. Bem, acabou em confusão. A avó acordou enquanto eu estava fora e fez algumas perguntas. Ela achou que eu ainda estava sentada em silêncio no meu lugar. Fekla viu que a avó estava lhe perguntando algo, mas não conseguia dizer o que era. Ela se perguntou o que fazer, desfez o alfinete e saiu correndo. Nesse momento, Nastenka parou e começou a rir. Eu ri com ela. Ela parou imediatamente. Vou te dizer uma coisa. Não ria da vovó. Eu rio porque é engraçado. O que posso fazer, já que a vovó é assim? Mas, ainda assim, eu gosto dela de certa forma. Bem, eu peguei dessa vez. Tive que me sentar no meu lugar imediatamente. E depois disso não me deixaram me mexer. Esqueci de lhe dizer que nossa casa nos pertence. Isto é, a vovó é uma casinha de madeira com 3 janelas, tão velha quanto a própria vovó, com um pequeno andar superior. Bem, mudou-se para o nosso andar superior um novo inquilino. Então você tinha um inquilino antigo? Observei casualmente. Sim, claro, respondeu Nastenka. E um que sabia segurar a língua melhor do que você. Na verdade, ele quase nunca usava a língua. Era um velhinho mudo, cego, coxo e ressecado. De modo que, por fim, não pôde mais viver e morreu. E então, tivemos que encontrar um novo inquilino, pois não podíamos viver sem um inquilino. O aluguel, junto com a pensão da avó, é quase tudo que temos. Mas o novo inquilino, por sorte, era um jovem, um estrangeiro que não era daqui. Como ele não pechinchava o aluguel, a avó o aceitou e só depois me perguntou: Diga-me, Nastenka, como é o nosso inquilino? Ele é jovem ou velho? Eu não queria mentir, então disse à avó que ele não era exatamente jovem e que não era velho. E ele é bonito? Perguntou a vovó. Mais uma vez, eu não queria mentir. Sim, vovó, ele é bonito, eu disse. E vovó disse: que chato, que chato. Vou te dizer uma coisa, neta, que você não esteja cuidando dele. Que tempos são estes? Um inquilino insignificante como este, e ele deve ter uma aparência agradável. Era muito diferente antigamente. A avó sempre se arrependeu dos velhos tempos. Ela era mais jovem antigamente, e o sol era mais quente antigamente, e o creme não azedava tanto antigamente. Eram sempre os velhos tempos. Eu ficava quieta, calada, pensando comigo mesmo. Por que a avó me sugeriu isso? Porque ela perguntou se o inquilino era jovem e bonito? Mas foi só isso. Eu apenas pensei. Comecei a contar meus pontos novamente. Continuei tricotando minha meia e esqueci completamente. Bem, uma manhã o inquilino veio nos ver. Ele perguntou sobre a promessa de forrar seus quartos com papel de parede. Uma coisa levou a outra. A avó estava tagarela e disse: Vá, Nastenka, para o meu quarto e me traga o meu cônego. Eu pulei na mesma hora, corei toda, não sei porquê, e esqueci que estava sentada presa à vovó. Em vez de soltar o alfinete silenciosamente para que o inquilino não visse, dei um pulo e a cadeira da vovó se moveu. Quando vi que o inquilino sabia tudo sobre mim agora, corei. Fiquei parada como se tivesse levado um tiro e de repente comecei a chorar. Me senti tão envergonhada e miserável naquele momento que não sabia para onde olhar. A avó gritou: O que você está esperando, menina? E eu continuei pior do que nunca. Quando o inquilino viu, vi que eu estava envergonhada por causa dele. Ele se curvou e foi embora imediatamente. Depois disso, me senti pronta para morrer ao menor som no corredor. E é o inquilino, continuei pensando, furtivamente. Desfiz o alfinete para o caso de precisar. Mas sempre acontecia de não ser. Ele nunca vinha. 2 semanas se passaram.
O inquilino mandou avisar por Fiocla que tinha um grande número de livros franceses e que eram todos bons livros que eu poderia ler. Então a vovó não gostaria que eu os lesse para não ficar sem graça. Vovó concordou com gratidão, mas continuou perguntando se eram livros morais, pois se fossem morais, estaria de fora de questão e aprenderíamos mal com eles. E o que eu devo aprender, vovó? O que está escrito neles? Ah, disse ela. O que está descrito neles é como jovens seduzem moças virtuosas, como, sob a desculpa de que querem se casar com elas, as levam para longe da casa dos pais, como depois abandonam essas infelizes moças à própria sorte, e elas perecem da maneira mais lamentável. Eu leio muitos livros, disse vovó, e tudo é tão bem descrito que a gente passa a noite inteira lendo às escondidas. Então, cuidado para não lê-los, Nastenka, disse ela. Que livros ele enviou? São todos romances de Walter Scott, vovó. Os romances de Walter Scott? Mas espere aí, não tem algum truque? Olhe, ele não colocou uma carta de amor entre eles? Não, vovó, eu disse. Não há uma carta de amor? Mas olhe embaixo da encadernação. Às vezes eles enfiam isso embaixo das encadernações, esses patifes. Não, vovó, não há nada sobre a encadernação? Bem, está tudo bem. Então começamos a ler o Walter Scott e, em mais ou menos um mês, tínhamos lido quase metade. Depois, ele nos enviou cada vez mais. Ele também nos enviou Pushkin, de modo que, por fim, não consegui mais viver sem um livro e parei de sonhar com como seria maravilhoso me casar com um príncipe chinês. Era assim que as coisas estavam quando, por acaso, um dia encontrei nosso inquilino na escada. Minha avó tinha me mandado buscar algo. Ele parou, eu corei e ele também. Ele riu, mas me deu bom dia, perguntou pela minha avó e disse: Bem, você leu os livros? Respondi que sim. De qual você gostou mais? Perguntou ele. Eu disse: Ivanhoé e Pushkin, acima de tudo. E assim nossa conversa terminou por enquanto. Uma semana depois, encontrei-o novamente na escada. Naquela época, minha avó não tinha me mandado, então eu queria comprar algo para mim. Já passava das 2 e o inquilino costumava chegar em casa nesse horário. Boa tarde, disse ele. Eu também disse boa tarde. Você não se cansa? Ele disse, ficando sentado o dia todo com sua avó? Quando ele perguntou isso, corei, não sei por quê. Senti vergonha e mais uma vez me senti ofendida. Acho que porque outras pessoas começaram a me perguntar sobre isso. Eu queria ir embora sem responder, mas não tinha forças. Escute, disse ele. Você é uma boa menina? Desculpe-me por falar assim, mas garanto que desejo o seu bem-estar tanto quanto a sua avó. Você não tem amigos para visitar? Eu disse a ele que não tinha nenhuma amiga, que não tinha tido outra além de Maschenka e que ela tinha ido para Pskov. Escute, ele disse, você gostaria de ir ao teatro comigo? Para o teatro. E a vovó? Mas você deve ir sem que sua avó saiba, ele disse. Não, eu disse. Não quero enganar a vovó. Ora, adeus. Tudo bem, adeus, ele respondeu e não disse mais nada. Só depois do jantar ele veio nos ver, sentou-se por um tempo e, conversando com a vovó, perguntou se ela já tinha saído para algum lugar, se ela tinha conhecidos e de repente disse: Eu reservei um camarote na ópera para esta noite. Eles estão apresentando O Barbeiro de Sevilha. Meus amigos pretendiam ir, mas depois recusaram. Então o ingresso ficou comigo. O barbeiro de Sevilha! Exclamou vovó. Ora, o mesmo que costumavam representar antigamente? Sim, é o mesmo barbeiro, disse ele, e olhou para mim. Eu entendi o que significava e fiquei vermelha, e meu coração começou a bater forte de suspense. Com certeza eu sei, disse vovó. Ora, eu mesma fiz o papel de Rosina antigamente,
em uma apresentação particular. Então a senhora não gostaria de ir hoje? Perguntou o inquilino. Ou meu ingresso será desperdiçado? De jeito nenhum. Vamos embora, disse vovó. Por que não deveríamos? E minha Nastenka, que nunca foi ao teatro? Meu Deus, que alegria! Nos arrumamos imediatamente, nos vestimos nossas melhores roupas e partirmos. Embora a vovó fosse cega, ela ainda queria ouvir a música. Além disso, ela é uma alma gentil. O que ela mais queria era me divertir. Nunca teríamos ido sozinhas. Não vou lhe contar quais foram minhas impressões sobre o barbeiro de Sevilha, mas, durante toda aquela noite, nosso hóspede me olhou tão gentilmente, falou tão gentilmente, que percebi imediatamente que ele pretendia me testar pela manhã, quando propôs que eu fosse sozinha com ele. Bem, que alegria! Fui para a cama tão orgulhosa, tão alegre. Meu coração batia tanto que eu estava um pouco febril, e a noite toda fiquei delirando sobre o barbeiro de Sevilha. Eu esperava que ele viesse nos ver cada vez com mais frequência depois disso, mas não foi bem assim. Ele desistiu quase completamente de vir. Vinha apenas uma vez por mês, e mesmo assim apenas para nos convidar para o teatro. Fomos mais 2 vezes, só que isso não me agradou nem um pouco. Percebi que ele simplesmente sentia pena de mim porque eu era tão maltratada pela minha vovó, e só isso. Com o passar do tempo, fiquei cada vez mais inquieta. Não conseguia ficar parada, não conseguia ler, não conseguia trabalhar. Às vezes eu ria e fazia algo para irritar a vovó. Outras vezes eu chorava. Por fim, emagreci e quase fiquei doente. A temporada de ópera havia acabado e nosso inquilino havia desistido completamente de vir nos ver. Sempre que nos encontrávamos, sempre na mesma escada, é claro, ele se curvava tão silenciosamente, tão gravemente como se não quisesse falar, e descia até a porta da frente, enquanto eu continuava parada no meio da escada, vermelha como uma cereja, pois todo o sangue me subia à cabeça naquele momento. Visão dele. Agora o fim está próximo. Há apenas um ano, em maio, um inquilino veio até nós e disse à vovó que havia encerrado seus negócios aqui e que precisava voltar para Moscou por um ano. Quando ouvi isso, afundei na cadeira, meio morta, e vovó não percebeu nada. Tendo nos informado que ele deveria nos deixar, curvou-se e foi embora. O que eu deveria fazer? Pensei, pensei, me preocupei e finalmente me decidi. No dia seguinte, ele iria embora e eu decidi acabar com tudo naquela noite, quando minha avó fosse dormir. E assim aconteceu. Arrumei todas as minhas roupas no embrulho, toda a roupa de cama de que precisava, e com o embrulho na mão, mais morta do que viva, subi as escadas até o nosso inquilino. Acho que devo ter ficado uma hora na escada. Quando abri a porta, ele gritou ao me olhar. Achou que eu era um fantasma e correu para me dar um pouco de água, pois eu mal conseguia me levantar. Meu coração batia tão forte que minha cabeça doía e eu não sabia o que estava fazendo. Quando me recuperei, comecei colocando meu embrulho na cama dele, me sentei ao lado, escondi o rosto nas mãos e comecei a chorar. Acho que ele entendeu tudo de uma vez e olhou para mim com tanta tristeza que meu coração se partiu. Escute, ele começou. Escute, Nastenka. Eu não posso fazer nada. Sou um homem pobre, pois não tenho nada, nem mesmo uma cama decente. Como poderíamos viver se eu mesmo casasse com você? Conversamos bastante, mas, finalmente, fiquei completamente desesperada. Disse que não podia continuar morando com vovó, que deveria fugir dela, que não queria ficar presa a ela e que queria ir para Moscou se ele quisesse, porque eu não conseguia viver sem ele. Vergonha, orgulho e amor clamavam dentro de mim ao mesmo tempo. E caí na cama quase em convulsões, de tanto medo de uma recusa. Ele ficou sentado em silêncio por alguns minutos. Depois se levantou, veio até mim e me pegou pela mão. Escute, minha querida Nastenka, escute.
Juro-lhe que, se algum dia eu estiver em condições de me casar, você fará minha felicidade. Garanto-lhe que agora você é a única que pode me fazer feliz. Escute, estou indo para Moscou e ficarei lá apenas um ano. Espero consolidar minha posição. Quando eu voltar, se você ainda me amar, juro que seremos felizes. Agora é impossível, não posso, não tenho o direito de prometer nada a você. Bem, repito, se não for dentro de um ano, certamente será em algum momento. Isto é claro, se você não preferir outra pessoa, pois não posso e não ouso vinculá-la a qualquer tipo de promessa. Foi o que ele me disse, e no dia seguinte foi embora. Combinamos não dizer uma palavra à vovó. Era esse o desejo dele. Bem, minha história está quase terminada agora. Passou apenas um ano. Ele chegou e está aqui há 3 dias. E. E o quê? Gritei, impaciente para ouvir o final. E até agora não apareceu? Respondeu Nastenka, como se estivesse reunindo toda a sua coragem. Não há sinal nem som dele. Aqui ela parou, hesitou por um minuto, abaixou a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, desatou a soluçar tanto que ouvi-los me deu uma pontada no coração. Eu não esperava nem um pouco tal desfecho. Nastenka, comecei timidamente com uma voz insinuante. Nastenka, pelo amor de Deus, não chore. Como você sabe? Talvez ele ainda não tenha chegado. Ele está, repetiu Nastenka. Sim, ele está aqui. Eu sei disso. Fizemos um acordo naquela noite, antes de ele ir embora. Quando dissemos tudo o que eu lhe contei e chegamos a um acordo, viemos aqui dar uma volta neste aterro. Eram 10 horas. Sentamos neste banco. Eu não estava chorando naquele dia. Foi bom para mim ouvir o que ele disse. E ele disse que viria até nós assim que chegasse. E, se eu não o recusasse, contaríamos tudo à vovó. Agora ele está aqui, eu sei, e mesmo assim ele não vem. E novamente ela começou a chorar. Meu Deus, não posso fazer nada para ajudar sua tristeza? Gritei, pulando do assento em completo desespero. Diga-me, Nastenka, não seria possível eu ir até ele? Isso seria possível? Ela perguntou de repente, levantando a cabeça. Não, claro que não, eu disse me levantando. Mas vou te dizer uma coisa. Escreva uma carta. Não, isso é impossível. Eu não consigo fazer isso. Ela respondeu com decisão, abaixando a cabeça e sem olhar para mim. Impossível? Por que é impossível? Continuei, agarrando-me à minha ideia. Mas, Nastenka, depende do tipo de carta. Há cartas e cartas, e Nastenka, tenho razão. Confie em mim. Não vou lhe dar maus conselhos. Tudo se resolve. Você deu o primeiro passo. Por que não agora? Não posso. Não posso. Parece que estou me forçando a isso. Ah, minha boa Nastenka, eu disse, mal conseguindo esconder um sorriso. Não, não. Você tem direito. Na verdade, porque ele lhe fez uma promessa. Além disso, posso ver por tudo que ele é um homem de sentimentos delicados, que se comportou muito bem. Continuei, cada vez mais levado pela lógica dos meus próprios argumentos e convicções. Como ele se comportou? Ele se comprometeu com uma promessa? Disse que, se casasse, não se casaria com ninguém além de você. Lhe deu total liberdade para recusá-lo imediatamente. Nessas circunstâncias, você pode dar o primeiro passo. Você tem o direito. Você está em posição privilegiada. Se, por exemplo, quisesse libertá-lo da promessa, escute. Como você escreveria? Escrever o quê? Esta carta? Eu lhe digo como eu escreveria. Caro senhor. Ora, preciso mesmo começar assim? Caro senhor? Você certamente deve, mas, afinal, eu não sei, imagino. Bem, e agora? Prezado senhor, peço desculpas por. Mas não há necessidade de se desculpar. O fato em si se justifica.
Escreva simplesmente: Estou escrevendo para você. Perdoe minha impaciência, mas tenho sido feliz por um ano inteiro na esperança. Será que sou o culpado por não conseguir suportar um dia de dúvida agora? Agora que você chegou, talvez tenha mudado de ideia. Se sim, esta carta é para lhe dizer que não me queixo, nem o culpo. Não o culpo porque não tenho poder sobre o seu coração, tal é o meu destino. Você é um homem honrado. Não vai sorrir nem se irritar com estas linhas impacientes. Lembre-se de que foram escritas por uma pobre moça, que ela está sozinha, que não tem ninguém para orientá-la, ninguém para aconselhá-la, e que ela mesma jamais conseguiu controlar o próprio coração. Mas perdoe-me por uma dúvida ter se apoderado, mesmo que por um instante, do meu coração. Você não é capaz de insultar, nem mesmo em pensamento, aquela que tanto o amou e tanto o ama. Sim, sim, era exatamente isso que eu estava pensando! Exclamou Nastenka, e os seus olhos brilharam de alegria. Ah, você resolveu as minhas dificuldades. Deus o enviou até mim. Obrigada, obrigada. Para quê? Para que Deus me enviar? Respondi, olhando encantado para seu rostinho alegre. Sim, sim, para isso também. Ah, Nastenka. Ora, a gente agradece a algumas pessoas por viverem ao mesmo tempo que a gente. Eu agradeço a você por ter me conhecido, por eu ter conseguido me lembrar de você por toda a minha vida. Bem, chega, chega. Mas agora eu te digo uma coisa, escute. Fizemos um acordo então de que, assim que ele chegasse, me avisaria, deixando uma carta com algumas pessoas boas e simples do meu conhecimento que não sabem nada sobre o assunto, ou, se fosse impossível escrever uma carta para mim, pois uma carta nem sempre diz tudo, ele estaria aqui às 10 horas do dia em que chegasse, onde tínhamos combinado de nos encontrar. Eu sei que ele já chegou, mas agora já é o terceiro dia e não há sinal dele nem carta. É impossível para mim sair da casa de minha avó de manhã. Entregue minha carta amanhã para aquelas pessoas gentis de quem falei. Elas a enviarão para ele e, se houver uma resposta, você a entregará amanhã às 10 horas. Mas a carta. Veja bem, você precisa escrever a carta primeiro, então talvez tudo deva ser depois de amanhã. A carta, disse Nastenka, um pouco confusa. A carta? Mas ela não terminou. A princípio, ela virou o rostinho para o outro lado, corada como uma rosa, e de repente senti em minhas mãos uma carta que evidentemente já havia sido escrita há muito tempo, pronta e selada. Uma reminiscência familiar, doce e encantadora, flutuou em minha mente. R.O. Rosi. Rosina. Comecei. Rosina. Nós dois cantarolamos juntos. Eu quase a abracei de alegria, enquanto ela corava como só ela conseguia corar, e ria através das lágrimas que brilhavam como pérolas em seus cílios negros. Chega, chega, adeus, disse ela, falando rapidamente. Aqui está a carta, aqui está o endereço para onde você deve levá-la. Adeus. Até nos encontrarmos novamente. Até amanhã. Ela apertou minhas mãos calorosamente, acenou com a cabeça e voou como uma flecha pela rua lateral. Fiquei parado por um longo tempo, seguindo-a com o olhar. Até amanhã. Isso ecoava em meus ouvidos enquanto ela desaparecia da minha vista. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!